Deixe-me falar do Natal, porque Natal é uma das datas mais importantes do ano no mundo inteiro. Até em países que não são cristãos, o Natal não passa em branco. Até na China, o Natal não passa em branco. Então, o Natal é uma data muito importante no calendário mundial. Evidentemente que ele não é celebrado no mundo islâmico, mas mesmo no mundo islâmico, o Natal não passa em branco, de tão importante que é essa data no mundo. E nós temos alguns irmãos, alguns grupos evangélicos que demonizam o Natal completamente. Nem celebra Natal. Você chega naquela igreja, não tem nenhuma menção ao Natal. Você chega naquela família, não pode falar de Natal. E por que não pode falar de Natal? Natal é uma idolatria. O dia 25 era o dia da adoração do Deus Sol. Imagine que colocaram o nascimento de Jesus bem nessa data. E eu não quero saber nada de Natal, porque era uma data idólatra. E a árvore de Natal, você nem imagina. Você não enxerga, mas se você olhar direito, tem 2 chifrinhos ali em cima da árvore de Natal. A árvore de Natal é do mal, é do capeta. E o Papai Noel, nem se fala Papai Noel, aquele gordinho, não se engana com aquele gordinho. Ele é do mal. Os irmãos demonizam o Natal de tal maneira que tudo é demônio no Natal e eles não querem nada saber do Natal. Mas eu queria contar um pouco a história do Natal para você. Na verdade, é exatamente o contrário disso. Jesus nasceu em cumprimento à palavra do Senhor. E o Senhor foi operando com o Espírito Santo no 1º século, 2º século, 3º século, e por todo o Império Romano converteu-se pessoas. Agora, nem tudo no Império Romano era bom, aliás, no geral era muito ruim. Não tinha uma festa no Império Romano que não terminava com orgia, com bebedeira e prostituição. Não tinha uma festa no Império Romano que não terminava com carnaval, tal como a gente conhece a versão do carnaval, tal como o carnaval é. Então, as festas no Império Romano, no Império, terminavam com orgias. As festas dos imperadores nos palácios terminavam com orgia. Tudo no Império Romano tinha orgia. Tudo no Império Romano tinha idolatria. Tudo no Império Romano tinha demônios. As divindades da mitologia grega, os deuses gregos se tornaram deuses do Império Romano, e a língua grega também se tornou a língua principal do Império Romano, até mais do que o latim. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque conforme a igreja se espalhava pelo Império Romano, os apóstolos escreviam em grego, que era a língua que todo mundo ia, os apóstolos ou os companheiros dos apóstolos, como Lucas, como Tércio, que foi o escriba de Romanos, como Silas, que foi escriba da primeira de Pedro. Eles escreviam em grego porque era a língua que a maior parte das pessoas iam ler. Tudo no Império Romano estava demonizado. A mitologia grega tomou nomes de deuses romanos, que eram os mesmos deuses gregos, com nomes romanos. As festas tinham orgias, de tal maneira que os cristãos, eles não tinham opções culturais para muitas coisas, porque as opções eram demoníacas. E quando o cristianismo se deparou com situações bem demoníacas, ele tinha que criar um substituto cultural, porque se ele não criasse, ficava aquele vácuo. Naquela data, a sociedade toda ia se perder nos seus pecados, e os cristãos não podiam participar, e não tinha nada para substituir, era um vácuo cultural. Nós preenchemos vácuos culturais, e devemos estar cientes disso, antes de falar dos nossos irmãos, que escolheram o dia 25 como o dia do nascimento de Jesus, que eu vou explicar bem isso. Por exemplo, quando o carnaval chega, crente não pula carnaval. Crente não se prostitui como as pessoas se prostituem no carnaval. Crente não se embriaga. Crente não tem ambiente num baile de carnaval para crente. Não tem ambiente para crente numa festa de carnaval.
E as igrejas preenchem o vácuo cultural, porque já que o crente não pode isso, o que é que ele pode? As igrejas vão organizar acampamentos. Aqui no Vale da Bênção, que tem uma pousada, sempre tem 2, 3 igrejas durante o carnaval aqui no Vale da Bênção. Então, durante o carnaval, dependendo da igreja, eles criam acampamentos nas mais diversas pousadas e hotéis do Brasil, encontros de casais, mas que também tem uma programação paralela para as crianças, ou então programas especiais na igreja. Sempre tem uma opção durante o carnaval para os evangélicos, já que os evangélicos não pulam o carnaval. Isso se chama substituto cultural. Tem que ter uma coisa de crente nessa data. Nas igrejas, você tem células, grupos familiares, cultos nas sextas-feiras, vigílias, porque na sexta-feira é o dia que o povo vai sair para a noitada. Tem que ter a coisa de crente. Então, você vai ter também programação com os adolescentes e jovens, para que eles tenham opções cristãs. Do contrário, eles vão sair com a turma do mundo e não vai dar certo. Então, nós criamos substitutos culturais há muito tempo e nos dias de hoje também. No mundo tem os shows, nem todo show é necessariamente tão ruim, tão feio assim, mas, no geral, esses shows com jovens não tem coisa boa lá. E aí os crentes enchem os estádios com show gospel, com Hillsong, tem bateria também, tem guitarra também, tem produção também. É um substituto cultural de música, com louvor, com adoração, para que os evangélicos não vão naqueles shows lá, que tem todas aquelas coisas ruins. Então, criar substituto cultural não é de hoje. Quando chegou, que o evangelho foi crescendo no Império Romano, chegava o dia de celebrar o nascimento do Deus Sol, o Deus Mitra, o Deus Persa, tinha festa, tinha presentes e tomava conta. Que nem carnaval toma conta e a gente não gosta, é horrível, né? É só passar 6 de janeiro, que é geralmente o período natalino, vai de 6 de dezembro a 6 de janeiro, para os católicos. 6 de janeiro é o dia da festa dos reis. Passou 6 de janeiro, é propaganda sem parar de carnaval, principalmente quando o carnaval vai ser em fevereiro, mas se for em março também as propagandas começam, aquela intensificação, aquelas propagandas, aquilo tudo, e a gente se sente mal, a gente não gosta, é horrível, mas toma conta do Brasil, toma conta da televisão. O carnaval toma conta. Quando chegava a festa do Rei Sol, tomava conta. Tinha festa, tinha presentes, mas também tinha orgia. Os cristãos estavam com um vácuo cultural, e os cristãos foram crescendo. Não era mais aquela minoria. Quando chegou no ano 221, então um historiador cristão, ele cravou os sextos justos, ele cravou a data que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro. Porque 25 de dezembro era o dia que o Império Romano celebrava o nascimento do Deus Sol, Deus Mitra, persa, por todo o Império Romano, com festa, presentes e orgias. E os cristãos estavam lá, bem-vindos, podem entrar. Eu não sei se tem alguém lá para levar o menino para uma sala de criança, não sei se tem professora hoje, mas muito bem-vindos, podem sentar, e ficam à vontade, Deus os abençoe. Então, no século II, já tinha bastante crente, e o crente não podia participar da idolatria da festa do nascimento do Deus Sol, e esse historiador, Sexto Justus, cravou que Jesus nasceu 25 de 12. Não tinha nascido, porque ninguém sabe a data que ele nasceu. Possivelmente ele nasceu em março e abril, porque os pastores estavam pastoreando os rebanhos à noite, na madrugada, é quando o clima permitia, é quando tinha luar para isso. Então desconfia-se que Jesus nasceu em março e abril,
mas precisava de um substituto cultural. Esse historiador cravou que Jesus nasceu 25/12. Vamos celebrar também que ele nasceu. A luz do mundo, a salvação para todos os povos, nasceu 25/12. O mundo vai estar aqui celebrando com suas orgias, e nós vamos celebrar que Jesus nasceu. Deus enviou seu Filho, a luz do mundo, para a salvação de todos os povos. Ele preencheu o vácuo cultural, ele criou um concorrente para o Deus Sol, exatamente na mesma data. O mundo vai para lá e os crentes vêm para cá. O mundo vai adorar o Deus Sol e celebrar que ele nasceu no dia 25/12, e nós vamos celebrar que Deus enviou seu Filho e nasceu. Não tem nada de errado nisso. É verdade que ele não nasceu no dia 25/12, mas é verdade que nós podemos celebrar que Deus cumpriu a sua promessa, e da Virgem nasceu o Messias, o Salvador Jesus, e cravou-se que era no dia 25/12, sabendo que não era. Nós sabemos que não era, nós não sabemos o dia que ele nasceu, mas é o dia que os cristãos começaram a celebrar que Deus é fiel, cumpriu a promessa e enviou o seu Filho, para que enquanto o mundo celebrava a festa da idolatria e da perdição, os cristãos, exatamente porque eles não participavam da festa do Deus Sol, eles criaram a sua festa. Deus é fiel, Deus enviou o seu Filho e manteve-se a tradição. Vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de festa, vai ser um dia de presentes. Deus é fiel, Deus enviou o seu Filho. Nós não participamos daquela, nós somos crentes, nós participamos dessa. Nós não participamos do carnaval, nós participamos de acampamentos, de retiros espirituais. Nós não participamos do mundo, das coisas do mundo, da idolatria do mundo, da orgia do mundo, e assim nasceu o Natal. O Natal nasceu para que nós não participássemos das coisas do mal, das coisas da idolatria, que nós participássemos de uma festa que tivesse um sentido cristão. Então, proposto por esse historiador, em 221, ele cravou que Jesus tinha nascido no dia 25/12, sabendo que não tinha comprovação nenhuma. Ninguém afirma que ele nasceu no dia 25/12. Todo mundo sabe que nós não sabemos a data, todo mundo sabe que possivelmente foi em abril e março, mas é o dia que nós comemoramos que Deus foi fiel e enviou o seu Filho Jesus. Começou então a competição. Jesus nasceu dia 25, o Deus Sol dia 25, 10-0 para o Deus Sol, porque não tinha tanta tradição assim. A festa do Deus Sol pegava fogo e a festa de Jesus devagarzinho. Mas os cristãos continuaram se convertendo. Deus continuou batizando a igreja com o Espírito Santo, o Evangelho sendo pregado. Quando chegou no 4º século, não era mais 221, o imperador Constantino se converteu. Segundo o historiador Eusébio, que escreveu um livro desse tamanho, ele era crente, e pronto, e acabou. Segundo muitos historiadores, não sei não, aquela conversão de político, né? Já que tem muito evangélico, agora eu também sou evangélico. Isso está acontecendo por todo o Brasil, que se tem muitos evangélicos, e essa camada pode não ser aquele grupo que vai fazer diferença na eleição. Agora eu sou crente também, quero ser batizado também. Então os pastores estão sempre de olho assim, será que converteu mesmo, não converteu, quer ser batizado, não sei não. E os pastores estão meio assim, porque tem todo o interesse político em falar que eu sou evangélico, porque os evangélicos são 20% da população, e se essa parte da população pender por um candidato, aquele candidato que já teria X% mais os evangélicos, ganhou a eleição. Então não se sabe se Constantino, para ser popular, já que a maioria da cidadania, dos cidadãos do império, haviam se convertido, então ele disse, eu sou crente também. Então alguns historiadores dizem que não, Eusébio disse que sim. Eusébio, que era historiador da fé cristã, é a grande fonte do 4º século de como era a fé cristã. Por tudo que ele escreveu, ele realmente se converteu. No 4º século, até o imperador era crente. 25 de dezembro,
os cristãos estavam celebrando o nascimento de Jesus, mas agora o imperador é crente. Agora a força do império está com a fé cristã, não está com o Deus Sol. Agora 10-0 para Jesus. Quando começou em 221, era 10-0 para o Deus Sol, a festa dos crentes era michuruca, a celebração era michuruca. Aí foi crescendo. No 4º século, todo o Império Romano, 25 de dezembro, Jesus nasceu, glória a Deus. Todo mundo celebrando o nascimento de Jesus, 10-0 para Jesus. O Deus Sol foi para o banco de reserva, depois ele foi para a fila do INSS, e depois ele desapareceu na história, e 25/12 é o dia que a humanidade lembra que Jesus nasceu. Continuou então a tradição de Natal, que vai começando em torno do ano 221, e toma toda essa dimensão, que todo mundo celebra Natal, a Rede Globo celebra Natal, as empresas celebram Natal, tem amigo secreto nas empresas, não passa batido, mas de jeito nenhum. A celebração foi aumentando, e ela se tornou uma festa cristã, que é celebrar que Jesus nasceu a partir de 221. Os apóstolos nada souberam do Natal, mas nem por isso a gente precisa demonizar Natal. Tem muitas coisas que nós fazemos que os apóstolos não tiveram a mínima ideia que a gente ia fazer. Mas a gente faz a campa dentro. Vai falar para Pedro lá no céu, fiz uma campa dentro. Apóstolo Pedro, não é por nada não, acabei de morrer, mas queria te dar uma boa notícia. Lá na igreja nós fizemos uma festa do pijama. Lá na igreja nós demos um curso casado para sempre. O quê? E demos um outro, criando filho à maneira de Deus. E temos uma agência missionária, Antioquia, que a gente enviava missionário diferente. Pedro ia dizer, não, mas a gente não fazia nada disso, a gente era diferente. Eles queriam matar a gente saía correndo e pregava na outra cidade. E assim a gente evangelizou o Império Romano. O que vocês têm? Missão antioquiana. Quantas coisas que nós fazemos que os apóstolos não faziam. Não é necessariamente porque é da cultura que é pecado. Tem coisa que você pode fazer, você pode se alegrar, você pode encontrar os parentes, você pode dar presente. Isso não é pecado. Você pode fazer amigo secreto. A pessoa levanta e fala, meu amigo é o cara mais chato do mundo. Aí todo mundo fala, mas eu amo. O seu amigo então é o seu irmão, aquele chatão. Aí todo mundo dá risada, não é? E não é errado, pode fazer amigo secreto desse jeito, pode brincar. Nem tudo da cultura é pecado, a gente tem que observar. E o Natal tomou conta, o Deus Sol foi para a reserva, foi para a fila do INSS, desapareceu na história. 25 de dezembro, não é o dia que Jesus nasceu, mas é o dia que se celebra que Ele nasceu. Deus é fiel, Deus é poderoso, enviou o seu Filho. E a festa foi tomando conta, e agregou-se à festa outras tradições. Em algum momento criou-se a mania de decorar Natal. Tem 2 bolas vermelhas lá porque é Natal, tem umas plantinhas vermelhas aqui que é Natal, tem ali um negocinho verde lá que eu não sei o que é aquilo ali, é Natal. E tem muitos enfeites de Natal. Algumas cidades capricham mais, luzinha para todo lugar, todas as árvores, algumas casas capricham mais, outras menos. Decoração de Natal não é pecado. Em algum momento surge a árvore de Natal, muita polêmica. Vídeo dizendo, a árvore de Natal é do mal, a árvore de Natal não é do mal, e os crentes não conseguem resolver se a árvore de Natal é do mal ou não é. Tem gente que diz até que a primeira árvore de Natal, quem fez foi Martinho Lutero, que cortou um pinheiro, botou em casa, decorou, e falou que era Natal, e aí começou os enfeites de Natal, que faz parte da tradição natalina e é muito forte. Por tudo que eu sei, não tem prova cabal que a árvore de Natal era demoníaca, mas eu vou presumir que era.
Vou dizer que lá no passado ela era, e daí? Não tem problema nenhum. O que importa é que hoje é um mero enfeite. Na nossa cultura brasileira, ninguém que queira fazer coisa do mal, coisas das trevas, invocar o além, espíritos que ele pensa que pode ser do bem ou que ele pensa que pode ser do mal, mas que a Bíblia condena completamente a invocação de espíritos, não é isso que nós fazemos na cultura brasileira. Não é uma arvorezinha de Natal que está invocando o mal. Não é a arvorezinha do mal, que é a própria feitiçaria em pessoa, ligação com as trevas. A árvore de Natal é um mero enfeite. Na cultura brasileira, invocar o mal é de outro jeito, de outra forma. Mas as pessoas demonizam muitas vezes a data, porque lá no passado era o Deus Sol. Mas criou-se a data exatamente para não se envolver com a idolatria. A essência do Natal é não se envolver com a idolatria. A essência do Natal é receber de Deus o que Deus deu. É receber Jesus. Essa é a essência do Natal. Em algum momento nas tradições, criou-se os enfeites, apareceu essa árvore. Não tem prova cabal que era do mal, mas eu estou presumindo que era. Mas vou dizer uma coisa para você, não tem nada a ver. Se você quiser, pode ter a árvore de Natal como enfeite. Você não pode ter nada, inclusive a árvore de Natal, se for para invocar o mal. Como enfeite você pode ter, porque não tem esse sentido mais. Se teve, eu estou presumindo que teve, não teve prova cabal nenhuma, mas se teve, hoje é um enfeite, não tem nada a ver. Porque se você for usar com critério, usar como critério que lá no passado era alguma coisa, irmão, pede para Jesus te levar, porque não vai dar para viver nesse mundo. Lá no passado, não sei o que, era não sei o que lá. Mas lá no passado, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram São Paulo, lá no passado. Era uma base missionária jesuítas. Muitas vezes os jesuítas eram mal, muitas vezes eles matavam. E eles estavam fazendo uma obra missionária que não era evangélica. Eles ensinaram os santos. E daí? São Paulo hoje é o nome da cidade. Você pega o ônibus e desce na Barra Funda. Mas lá no passado era idolatria. Então não vai para São Paulo. Não vai para São Roque. Não entra em Santo André. Não entra em São Bernardo. Não vai no centro de Araçariguama, porque fundou-se a igreja Nossa Senhora da Penha. Não faça nada nesse mundo. Peça para Jesus te levar, porque lá no passado... Lá no passado tudo era mal, irmão. O mundo estava nas trevas, Deus enviou seu filho. Lá no passado, você não vai falar inglês. Você vai usar esse critério que lá no passado isso, lá no passado aquilo, você não vai falar inglês. Porque Saturday, em inglês, lá no passado, era o dia do Deus Saturno. Sunday, lá no passado, era o dia do Deus Sol. Monday, lá no passado era o dia do Deus Lua. Lá no passado a idolatria. Você não vai falar inglês. Você não vai convidar ninguém para o culto no Sunday. Você não vai convidar ninguém para começar a trabalhar na Monday. Ou no Monday. Porque lá no passado era o dia do Deus Lua. Esse não é o critério. O critério é qual o significado agora. Sunday é domingo. Saturday é sábado. Monday é segunda. Você vai escrever a carta e é na segunda-feira, em inglês, vai ter que pôr Monday dia 3. É a palavra para segunda-feira na língua inglesa. Mas lá no passado faz tanto tempo que você nem sabia que Monday era o dia do Deus Lua. Eu acabei de falar para você. Faz tanto tempo que você nem sabia que Saturday era o dia do Deus Saturno. Não tem esse significado. É os dias da semana em inglês. Você pode falar Monday, você pode falar Sunday, você pode falar Saturday, você pode falar, não tem problema nenhum, não é invocação do mal. Lá no passado sim, mas perdeu o significado. A árvore de Natal é um mero enfeite, mas se incomodou, não ponha, isso não é fundamental. Fundamental é que Deus enviou seu filho, mas não gosto, não ponha.
mas também não precisa demonizar a arvorezinha. Com aquelas bolinhas, aquilo ali não é a própria presença do mal. Aquilo ali não é o próprio portal para o inferno. É apenas um enfeite. Ah, não gostou? Tira. Não gostei de arvorezinha? Tira. Não tem nenhum problema. Não é fundamental. Mas em si, ela não tem mal nenhum. Na cultura, é apenas um enfeite. O que tem mal na cultura são práticas, situações de invocação, mas não é aquele feitizinho de Natal. Mas as pessoas demonizam a data. Mas a data foi criada porque eles não queriam ser idólatras. Os enfeites surgiram porque surgiram. Eles não têm significado de trevas, de invocação, são enfeites. Uns gostam, põe, outros não gostam, não põe. Mas se você não gostou, tirou. Não é fundamental. Fundamental no Natal é Jesus. Mas não precisa demonizar a arvorezinha. Nos dias de hoje, é um mero enfeite. E os anos foram passando. Chegou a Revolução Industrial Inglesa. Agora tinha a produção de massa. E aonde tem produção de massa, tem que ter publicidade. Compra, 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 compra. Porque senão como é que vai funcionar o comércio, como é que a indústria vai criar emprego, tem que ter publicidade, compra, compra, compra. Então um cartunista, em 1862, na época já da Revolução Industrial, que já tinha produção em massa, que tinha que incentivar, compra, 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 ele criou o Papai Noel. Papai Noel é tão real quanto a Mônica, o Cebolinha, o Gastão, Cascão, na verdade, como a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, o Superman. Ele foi criado por um cartunista para vender. Então ele pegou o nome São Nicolau, porque Papai Noel em inglês é São Nicolau. Esse cartunista chama Thomas Nast. Em 1862 ele criou o Papai Noel. Havia toda uma tradição que o São Nicolau, o bispo Nicolau, que se tornou santo pela Igreja Católica, ele era uma pessoa muito boa e caridosa e dava presente para as crianças. Essa era a tradição. Até o século XIX, o São Nicolau punha roupa de bispo e chapéu de bispo. Até que esse cartunista inventou o Papai Noel. Em inglês, o chamou de São Nicolau. Deixou ele mais velho, mais obeso, roupa vermelha e branca, e colocou o endereço dele no Polo Norte. Porque no Polo Norte não morava ninguém, só esse Papai Noel, você quer saber? O Polo Norte não era Inglaterra, não era Alemanha, não era Finlândia, não era nada. Só o Papai Noel, pelo que consta, morava lá. E esse cartunista colocou o Papai Noel no Polo Norte. Mais tarde a Finlândia disse, ele mora aqui. Mais tarde a Suíça disse, ele mora nos Alpes. Mais tarde os canadenses falaram, não, ele mora aqui. Então esse pessoal do hemisfério norte passaram a encontrar endereços para o Papai Noel. Mas quando ele foi inventado por um cartunista, como a Mônica foi inventada, o Cebolinha, o Homem de Ferro, o Superman, o endereço dele era no Polo Norte. E ele sairia do Polo Norte no Natal, que já era uma festa de séculos, com uma festa com presentes e alegria, e ele sairia do Polo Norte entregando presente para todas as crianças. Ele não era propriamente o São Nicolau, porque ele não era mesmo. Quando ele foi criado como um desenho, ele não foi criado com o conceito de santo, que faz intercessão entre Deus e os homens, e se eu fizer uma promessa para o São Nicolau. Esse São Nicolau do cartunista não é o santo da Igreja Católica, mas porque ele tem o mesmo nome, foi inspirado no santo, então ele preservou o nome. Mas o São Nicolau mesmo nunca foi baixinho, gordo, cabelo branco, isso nunca saiu entregando presente para criança nenhuma, e nunca saiu do Polo Norte, nesse sentido que o cartunista criou. Ele era um homem caridoso que dava presentes, mas não nesse sentido criado pelo cartunista. Ele foi uma peça de propaganda para comprar presente para as crianças, ativando o comércio e a indústria. Deu certíssimo, porque ele não existe.
Então criou-se a tradição. O que você vai ganhar no Natal? O que você quer do Papai Noel? Que não existe. E que quem vai na loja comprar são todos os pais do mundo, de todos os países, porque ele não é nem da Inglaterra, nem da Alemanha, de lugar nenhum. Ele é do Polo Norte, deu certíssimo. Assim como começou a festa de Natal em 221, e não era tão forte, e ficou fortíssima, botou o Deus Sol no banco de reserva e sumiu com ele. Quando o Papai Noel foi criado, ele não foi criado hiper forte, mas ele ficou, a cada Natal, o velhinho ficava mais forte, ele ficava a figura mais importante do Natal. Quando em 1931 a Coca-Cola fez uma série de anúncios com o Papai Noel, e aí tomou conta. Natal é Papai Noel. Se Jesus botou o Deus Sol no banco de reserva, o Papai Noel quase que está pondo Jesus no banco de reserva, porque ele foi tomando conta. Mas temos que lembrar que ele é um cartoon, ele é um desenho, ele foi inventado como peça de publicidade. A gente também não precisa demonizar o Papai Noel. Papai Noel do mal, Papai Noel do mal. O que aconteceu é que o Papai Noel, sim, tomou o lugar de Jesus. Em termos práticos, vem tomando o lugar de Jesus. O que os crentes queriam em 221? Eles queriam um substituto cultural para eles não participarem do mal. O nosso Natal tem que continuar com a mesma pegada. Eu quero um Natal cristão, que agrade o coração de Deus, sem nada substituindo o lugar de Jesus. Nem tudo da cultura é pecado, não tem problema com a festa, com o amigo secreto, dar presentes, mas Natal também não é beber e se embriagar, como em muitas famílias. Natal não é se reunir e começar uma brigaiada, como em muitas famílias. Pelo menos para nós que somos cristãos e inventamos o Natal cristão, Natal precisa continuar sendo Jesus, celebrado de maneira bíblica, para a glória de Deus. E mesmo o Papai Noel, que não precisa ser demonizado, ele é apenas um desenho, ele também não precisaria tomar o lugar de Jesus de forma alguma. Deixe-me falar do Natal. Isso é uma breve história do Natal, para você entender como ele surgiu. Ele surgiu para exatamente os cristãos não serem idólatras. Ele surgiu exatamente para ter uma opção cristã numa época que tinha uma festa que tomava conta do império, assim como o carnaval toma conta do Brasil na época do carnaval, e nós precisamos de substitutos. Só que os nossos substitutos para o carnaval ainda não colocou o carnaval no banco de reserva, mas o Natal inventado pelos cristãos sumiu com Deus Sol da história. Mas em algum momento o Papai Noel ficou mais importante do que Jesus, ou a embriaguez nas famílias ficou mais importante que Jesus, e as brigaiadas ficaram mais importantes que Jesus. Hoje não tem Deus Sol, mas tem embriaguez, tem briga, tem Papai Noel, que não precisa virar um demônio. Papai Noel é uma Mônica, é uma cebolinha. Foi um cebolinha, foi inventado para estimular a compra. E a tradição é tão forte. O que você vai ganhar de Natal? O que você quer de Natal? Se você passar de ano, eu vou comprar não sei o que para você no Natal. E antes do Natal, todas as crianças do mundo estão ganhando presente, estimulando a venda. Para isso ele foi criado, ele foi inventado. Não precisa demonizar o Papai Noel. Ele não é propriamente um santo, como no catolicismo romano, que as pessoas estão fazendo promessa e querendo ganhar uma articulação entre Deus e nós via Papai Noel. Ele não tem esse papel. O papel dele é estimular a venda. Ele vende mesmo, é o melhor garoto propaganda do Natal, mas ele não precisa tomar o lugar de Jesus, nem que ele não exista, como nunca existiu. Ele não precisa tomar o lugar de Jesus. Como que nós podemos celebrar Natal com alegria? Nós podemos celebrar de maneira bíblica. Sabe o que é o Natal? O Natal é celebrar que Deus é fiel e enviou o seu Filho como prometido.
Tem mais de 300 profecias de Jesus na Bíblia. Fora isso, ele é simbolizado inúmeras vezes no sacrifício de animais, quando Abraão quase sacrificou o seu filho, mas não sacrificou, na festa, na Páscoa judaica, no dia da expiação dos judeus. Ele é simbolizado de muitas formas. Quando Moisés levantou uma serpente numa haste no deserto, simbolizava Jesus. Então Deus falou de Jesus, simbolizou de Jesus que ele viria e ele seria 100% ser humano. Ele seria Deus encarnado, Deus conosco. Ele seria 100% ser humano, Deus que tornou-se homem, o Deus homem, o homem Deus, para morrer naquela cruz por nós, para que o Senhor revertesse toda a consequência da queda no jardim do Éden. No jardim do Éden, a terra passou a estar amaldiçoada. Biblicamente falando, tem uma maldição sobre a terra, tem maldição sobre o homem, tem maldição sobre a mulher e tem maldição sobre Satanás, mas só em Cristo Jesus isso é revertido. Para o homem, Deus falou: com sofrimento, com suor do seu rosto, você se alimentará da terra. Para a mulher, Deus falou: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E ele disse: com dores dará luz. E para a serpente, Deus falou, e eu peço para você abrir a Bíblia, Gênesis 3,15, é o primeiro anúncio da vinda de Jesus, que ele se tornaria homem, que ele nasceria. Natal é celebrar que Deus é fiel, enviou o seu filho, ele nasceu. Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher. Eu estou lendo na NVI. Se você estiver lendo na atualizada, está bom. Se você estiver lendo numa versão muito velha, não está muito bom, mas eu vou explicar isso direito. Porém, inimizade entre você e a mulher, é uma mulher específica, não são mulheres da face da terra. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, são todos os demônios de Satanás, e o descendente dela. Presta bem atenção, qual Bíblia está escrito descendente? Levanta a mão. Qual Bíblia está escrito descendente? É uma boa tradução. Qual Bíblia está escrito por inimizade entre a sua semente e a semente dela, mais ou menos assim? Levanta a mão. Esse é o tipo da tradução que não é boa, você já pode trocar por uma atualizada ou por uma NVI. Lá no hebraico é bem claro: o descendente dela. Nasceria um homem de uma mulher específica. Parece redundância falar que nasceria um homem de uma mulher específica, porque todos nós nascemos de uma mulher, todos nós temos uma mãe, mas é o jeito da Bíblia dizer que ele será 100% ser humano. Porém, inimizade entre a mulher e você, entre a sua descendência, os demônios, e o descendente dela. É um homem, o descendente, não descendentes, não as descendentes, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. No hebraico, o verbo também significa esmagar. Este homem específico, filho dessa mulher específica, o Senhor falou para o diabo naquele dia. O Senhor falou: ele te destruirá. E o Senhor também disse: e você ferirá o calcanhar dele. O Senhor passava a revelar que Jesus viria. Esse é só o início, é a primeira menção de Jesus no Velho Testamento. Ele viria, ele nasceria, ele seria homem, ele seria ferido no calcanhar, mas também foi nas mãos, também foi no lado, também foi açoitado. Ele morreria naquela cruz por nós, para reverter o estado de maldição que Deus acabava de dizer. Quando Jesus viesse e se tornasse o homem e morresse por nós, nele seríamos perdoados. Portanto, em Cristo Jesus, a maldição é retirada. Nós ainda vivemos debaixo dos efeitos da maldição. Lá no meu quintal nasce mato toda hora.
Eu falo, gente, mas por que essas pragas não comem mato? Só come alface, só come couve. Por que essas pragas não me somem com esses matos? Não tem uma praga no mato, não tem não tem uma como é que é? Aquela larva. Não tem uma larva no mato comendo mato, só ataca couve. Só ataca couve, só ataca coisa que você precisa comer. Cheio de espinho, cheio de mato para todo lado. Nós ainda vivemos o efeito da maldição. A plenitude do reino, segundo a Bíblia, acontecerá quando Jesus voltar. Por ora ainda envelhecemos, ainda temos doença, ainda tem mato no quintal do crente, não só do incrédulo. Mas em Cristo Jesus somos perdoados, salvos, abençoados, templo do Espírito Santo, Filho de Deus. E o Senhor falou de Jesus ao longo dos séculos. Chegou a hora dele nascer, estava aproximando a hora, o anjo Gabriel apareceu para o sacerdote Zacarias e falou: Zacarias, a sua esposa vai ter um filho, o nome dele é João. Deus é misericordioso. Ele irá diante do Messias que está para nascer, está para ser concebido, preparando o caminho do Senhor. E de João Batista, Zacarias disse: e você, meu filho, você é profeta do Altíssimo, irá adiante dele para preparar o seu povo, para dar conhecimento ao seu povo da salvação mediante o perdão dos pecados. E foi isso que João Batista fez quando a hora chegou. Anunciava: o Messias está para se manifestar, Deus cumpriu a sua promessa, nele tem salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que entrou no jardim do Éden trouxe separação de Deus, trouxe maldição. Ele tira o pecado do mundo, e se ele tira o pecado do mundo, nele somos filhos de Deus, nele somos perdoados, salvos, mudados, transformados, temos o Espírito Santo, não somos mais escravos, nem do pecado, nem da morte, nem do diabo, nós estamos em Cristo Jesus. Isso é Natal. Deus falou logo de cara, na queda de uma mulher específica: um homem virá, ele vai acabar com você. Ele está em pé de guerra com todos os demônios. Tem inimizade entre Jesus e toda a descendência de Satanás. Ele está em pé de guerra, só que ele é o Senhor, só que ele é Deus, só que ele é poderoso, só que ele pagou o preço na cruz. Nele somos perdoados e somos salvos. Depois que o anjo Gabriel falou com Zacarias, foi até Maria, falou: Maria levou um susto. Toda vez que aparece anjo na Bíblia, eles levam um susto. Eles morrem de medo e olham para baixo. Apareceu aquele anjo e a glória de Deus se manifestou. Maria, atemorizada, ele falou: graciada do Senhor, é pela graça de Deus. Você vai conceber e é pelo Espírito Santo, vai nascer um filho, você põe o nome dele Jesus. Significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José não viu anjo nenhum, meio estranho, minha futura mulher já está grávida, vou embora. Vou sair dessa sem difamar Maria. Ele teve um sonho e um anjo do Senhor falou para ele: Maria está grávida, é pelo Espírito Santo, não temas, toma Maria como esposa, ela terá um filho, põe o nome dele de Jesus, ele é o Salvador. César Augusto, o imperador, mandou levantar um censo em todo o Império Romano, e as pessoas tinham que viajar para a cidade natal e serem alistadas na cidade natal. Ele queria saber quantos moradores, habitantes tinha no Império Romano, porque ele ia cobrar imposto por cabeça e tinha que ser listado no lugar de nascença. Maria e José viajaram para Belém da Judeia sem saber. O Senhor usou o imperador para cumprir a palavra profética do profeta Miqueias, que disse que o Messias nasceria na cidade de Davi, em Belém da Judeia. Lá chegando, nasceu Jesus. Envolveu o menino nos panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Não havia lugar para eles, possivelmente porque outros haviam viajado e chegado primeiro e tomou tudo quanto era canto. Somou o quarto de tudo quanto era casa, só sobrou manjedoura para Jesus nascer. Jesus nasceu, estava na manjedoura. Deus falou: um homem virá.
Deus falou pelo profeta Isaías: nascerá milagrosamente de uma virgem, é Emanuel, Deus conosco, ele virá. Jesus nasceu, e os pastores estavam no campo pastoreando, apareceu um anjo, a glória de Deus de novo, os pastores morreram de medo, e o anjo do Senhor disse assim: na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Deus cumpriu a sua promessa, isso é Natal. Ele não nasceu 25/12, ninguém está dizendo que ele nasceu 25/12, nós estamos dizendo, ele nasceu, Deus cumpriu a sua promessa, celebramos o seu nascimento, porque é nele que Deus ia derrotar as trevas, o pecado, o diabo e a morte. Ele seria ferido na cruz, mas ele reverteria tudo. Ele nasceu, e o anjo falou: nasceu o Messias, nasceu o Cristo, nasceu o Salvador, nasceu o Senhor. E olha, vocês que encontrar ele, vão lá, vão na cidade, ele está enrolado nos panos, numa manjedoura, pode ir lá. Na mesma hora surgiu milhares de anjos cantando: glória a Deus nas alturas e paz aos homens que ele quer bem, porque Deus recebe a humanidade toda se houver arrependimento de pecado e confissão de que Jesus é o meu Senhor e o Salvador. Em Cristo Jesus somos abençoados, somos perdoados. O livro de Hebreus, falando da obra redentora de Jesus, diz que no corpo de Cristo nós somos santificados, porque um corpo 100% ser humano com sangue foi crucificado como sacrifício vicário, substitutivo por nós em nosso lugar, para que aquela maldição fosse revertida, para que fôssemos abençoados, para que fôssemos filhos de Deus. O autor de Hebreus diz: no corpo dele somos santificados, pelo seu corpo crucificado, sacrificado, o seu sangue vertido, tem perdão de pecados. E por isso, em Jesus, no seu corpo, no seu sangue, entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Isso é Natal, celebrar que Deus enviou aquele homem prometido de Gênesis 3,15 e foi falando dele ao longo da história, até que ele cumpriu a sua promessa, até que os anjos louvaram a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens em quem ele quer bem. E a última passagem que eu quero citar e ler com você, Gálatas capítulo 4, verso 4, isso aqui é Natal. Abre a sua Bíblia, Gálatas 4, verso 4, esse é o verdadeiro sentido de Natal. Não estou dizendo que tudo no Natal é bom, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Papai Noel deveria tomar o lugar de Jesus, certamente que não, mas o mundo não é crente, nós é que somos crentes. Não estou dizendo que aquela festa com embriaguez está correto, não está correto. Não estou dizendo que a gente não deve participar dos aspectos mal de Natal, certamente que não. Mas o Natal surgiu para que os crentes não estivessem na idolatria, não estivessem no pecado, porque nós somos do Senhor em Cristo Jesus. Podemos celebrar de maneira cristã, de maneira boa, podemos sim ter festa, podemos ter presentes, podemos ter amigo secreto, podemos ter alegria e gratidão. Jesus é a luz do mundo, nasceu o Salvador como Deus prometeu, e nele somos abençoados. Isso aqui é Natal. Gálatas 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, segundo a Bíblia, Jesus foi enviado já no fim dos tempos. O Espírito Santo já foi enviado nos fins dos tempos. Faz 20 séculos que nós estamos no fim dos tempos. Depois de 20 séculos, nos nossos dias, o Evangelho está chegando em todas as línguas do mundo como um dos sinais da volta de Jesus. Eu não vou marcar a volta de Jesus. Não vou nem falar se é daqui 10 anos, 50 anos, eu não vou fazer isso. Jesus disse: portanto, vigiem, vocês não sabem o dia, a hora, eu não sei o dia, a hora, eu não vou falar. Mas eu posso falar, os sinais estão fortes. Jesus disse: vejam, quando vocês perceberem estas coisas, esses sinais,
aproxima-se o tempo da redenção de vocês. Faz 20 séculos que Jesus nasceu, e ele nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas 4, verso 4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Parece redundância. Quem é que não nasceu de uma mãe que é mulher? Mas redundância necessária. A Bíblia faz questão de dizer, ele se tornou ser humano, Emmanuel, Deus conosco. Ele tinha corpo, ele tinha sangue, ele seria ferido, ele seria sangrado. É redundância necessária. Os gnósticos falaram, era uma impressão, parecia que era, mas não era. Mas a Bíblia diz, era, ele se tornou homem, nascido de mulher, da descendência de Davi, na cidade de Davi. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, 100% ser humano, nascido debaixo da lei, cumpriu toda a justiça. Verso 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, todos nós em pecado e amaldiçoados, para que recebêssemos em Cristo a adoção de filhos. Isso é Natal. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para que fôssemos redimidos, para que nele nos tornássemos filhos de Deus. Isso é Natal. Presta atenção no próximo verso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Porque somos filhos redimidos em Jesus, não somos mais amaldiçoados, somos filhos perdoados, abençoados. Verso 7, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe como é que você pode celebrar Natal? Glorificando a Deus. Na plenitude do tempo, ele enviou o seu Filho, que cumpriu toda a justiça, nele eu sou redimido, ele morreu a minha morte, tomou o meu castigo, o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo. Por causa disso, nele eu me torno filho de Deus, não é pelas minhas obras. Nele eu me torno filho de Deus, nele eu tenho o Espírito Santo. Nele eu não sou mais escravo, eu sou filho. Nele eu sou herdeiro de Deus. Tudo que Deus tem para a eternidade, na plenitude do reino de Deus, é meu, é minha herança. Nele, por causa dele. Isso é Natal, se alegrar. Deus enviou o seu Filho, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, aquele que na cruz despojou principados e potestades, aquele que na cruz derrotou o diabo. Ao resolver o problema do pecado, Jesus resolveu o problema da morte, Jesus nos livrou do juízo final, e Jesus nos tirou da autoridade das trevas por causa do pecado, porque agora perdoados, estou em Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Numa data que os apóstolos nada souberam, que surgiu para preencher um vácuo cultural e os cristãos não se envolvessem na idolatria, que deve continuar sendo celebrada pelos cristãos de maneira cristã, como um bom substituto cultural, agora não do Deus Sol, mas das bebedeiras que tem nas famílias, das brigas que tem nas famílias, até não deixando o Papai Noel tomar conta, sem precisar fazer do Papai Noel um demônio, sabe? É só um desenho, certo? Ele não mora no Polo Norte, ele não compra presente para ninguém, é só um desenho para estimular a compra. Ele não precisa virar um demônio, mas ele também não precisa tomar o lugar de Jesus. O Natal do crente, Deus é infiel, enviou o seu Filho, nada precisa tomar o lugar de Jesus. A bebedeira também não precisa, a comilança também não precisa, pode comer bem, mas não precisa tomar o lugar de Jesus. A árvore de Natal é enfeite, não é bem uma feitiçaria na nossa cultura. Não gostou, tira. Mas se gostou muito que vai tomar o lugar de Jesus, não deixa. Nem árvore de Natal, nem Papai Noel, nem nada. Celebre o Natal do jeito bíblico. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho
cumpriu toda a justiça para que nele fôssemos redimidos, filhos de Deus, tivéssemos o Espírito Santo, não somos mais escravos, somos livres. Isso é Natal. Feliz Natal. Fique em pé e fala Feliz Natal para os irmãos antes de orar. Sai do seu lugar, Feliz Natal, Jesus é Natal, Ele é o nosso Natal. Não é a comilança, não é brigaiada, não é o pernil. Oh meu Deus, não é o pernil, leve o seu pernil lá para minha casa. Não é pernil, não é o peru, não é o Papai Noel. Natal é Jesus. Se o pernil tomou o lugar de Deus, leva o pernil para minha casa. Não deixa nada tomar o lugar de Jesus. Feliz Natal para vocês, Feliz Natal para os irmãos, dos parentes que vão chegar na sua casa. Alegre-se, no seu coração alegre-se. Natal é um pouco triste, né? Quando eu era criança, eu passava Natal com 11 tios e não sei quantos primos. Eu era criança, já não sou mais criança. De lá para cá já morreu minha mãe, já morreu meu pai, já morreu não sei quantos tios, já morreu quanta gente. Nem passo mais Natal com eles. Natal vai se tornando uma data triste, porque os entes queridos não estão mais conosco, mas Jesus está conosco. O Salvador do mundo está conosco. O Espírito Santo está em você. Então, escolha se alegrar por causa da palavra de Deus, mesmo que os parentes não estejam mais com você. Escolha se alegrar, porque Natal é Jesus, Ele está conosco, o Espírito Santo está em nós, nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos. Não deixe a melancolia da data tomar conta, porque Natal é celebrar que o descendente da mulher está em pé de guerra com todo o inferno, já destruiu Satanás, nele somos redimidos, nele recebemos o Espírito, nele somos filhos, não somos mais escravos. Não deixe a melancolia da data tomar conta. E se não deu para comprar aquele presentão, ganhar aquele presentão, o presentão é Jesus. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Os anjos estão cantando até hoje, glória a Deus nas alturas, paz na terra, quem Deus quer bem, por meio de Jesus. O Natal é Jesus, o presentão é Jesus. Se nós celebrarmos o Natal de maneira bíblica, eu acho que até Jesus vai gostar. Ele vai falar, mas vocês são criativos, hein? Eu não nasci nessa data, mas bota a criatividade, quanta luzinha, hein? Quanta arvorezinha, hein? Quanto amigo secreto, mas se a gente colocar Jesus na centralidade, ele vai dizer, mas é isso mesmo, eu nasci para abençoá-los. Que Jesus esteja no seu Natal. Vamos orar? Aí onde você está, faça essa oração também. Pedir, dar-se-vos-á. Peça alegria a Deus. Senhor, eu não aceito a tristeza da melancolia da data. Eu também não gosto dessas inúmeras propagandas, compra, Papai Noel, é só um cartoon, não é propriamente um demônio, mas não deve tomar o lugar de Deus. Não deve tomar o lugar de Deus. O Natal, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Nós não precisamos demonizar a data, mas nós podemos celebrar de maneira cristã, como proposto pelos cristãos que queriam sair da idolatria do Deus Sol. O nosso Natal é Jesus, é a luz do mundo, a salvação para todo mundo. Nele sou perdoado, nele sou salvo, nele sou filho. Ele é o meu Natal, nele eu tenho vida eterna, ele é o grande presente. Se a sua família não pôde dar aquele presentão para você, Deus deu o maior presente, Ele deu Jesus para você. Alegre-se no Natal, participe do Natal com alegria, para a glória de Deus. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Que Deus o abençoe. Amém. Vai na paz do Senhor. Amém. Eu estava lembrando, irmãos, que há países que não existe Natal. Países comunistas que não têm Natal. As pessoas não podem celebrar este presente que Deus deu.
Então, neste Natal, lembre de orar por essas. A Albânia, alguns anos atrás, não tinha Natal. E hoje, por causa do trabalho que missionários fizeram lá, então as famílias já conhecem o Natal, o presente de Deus. O mundo muçulmano islâmico não tem Natal, né? Então, esse grande presente que nós podemos celebrar não existe lá. Então, no seu Natal, lembre de orar por esse povo. E lembre de orar pelos judeus que ainda, na sua maioria, não encontraram o Messias, ainda que mais e mais judeus estão se convertendo, porque Deus está se revelando com poder. Vai na paz do Senhor, a paz do Senhor entre na sua casa, no seu lar, seja um Natal pacífico, sem brigaiada, sem confusão, sem cerveja. Crente não deveria beber, viu, irmão? Ah, mas Jesus bebeu um pouquinho. Você não beba nada, porque o alcoólatra vai ser inspirado pelo seu pouquinho a voltar para o alcoolismo. Não dê desculpa para ficar bebendo, sabe? O crente gosta de uma desculpinha. Você tira a desculpinha e serve o Senhor de todo o coração.